Salve o nome do Cordeiro, com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, abra o Santo Livro, a Palavra de Deus, em Romanos, capítulo de número 8, versículo também de número 8. Aleluia. Oh, glória. Glória a Jesus. Romanos, capítulo de número 8, versículo também de número 8. Todos, amém? Amém. Diz assim então a palavra do Eterno: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu vou ler novamente. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Tenha bondade em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Na versão NVI diz assim: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. O original grego fala sobre predominância, controle. Ele quer dizer que quem é guiado, dominado, instruído pela carne não pode agradar a Deus. Não há possibilidade, não há meios, não há condição de alguém que vive na carne agradar a Deus. Essa mensagem ela veio no meu espírito na terça-feira de oração. Haja vista, foi muito boa, por sinal. E o Senhor me deu esse texto aqui com muita clareza, com muita transparência, e ministrando ao meu coração. Isso foi uma terça-feira. Quando foi na sexta-feira, a mãe de uma cliente minha, que se diz evangélica, se diz cristã, ela estava me perguntando como pode a filha dela se dizer cristã, membra da Assembleia de Deus, estar no carnaval. Na quinta-feira, né, que é o bloco mais famoso de Magé. Ela: Ricardo, eu não entendo. Eu já falei com a minha filha que ela é pior do que eu. Eu não vou para a igreja, Ricardo. Todo mundo que não vai diz assim: eu não vou para a igreja, mas eu temo a Deus. Eu não vou para a igreja, mas eu temo a Deus. Mas minha filha não. Minha filha, ela está no culto no meio de semana, ela está no culto aos domingos. Ela gosta de vigília, mas a vida dela é uma lambança. E ela estava na quinta-feira, e ela fez questão de postar. Aí ela perguntou à filha dela: seu pastor não vai ver isso? Será que você não tem medo do seu pastor ver isso? Ela diz: meu pastor não fica vendo a rede social não, mãe. Ele não se preocupa com esse negócio não. E eu não estou nem aí também, se alguém vê. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quiser. Irmãos, olha só. Jesus Cristo disse, escute bem atenção naquilo que eu vou pregar, por favor. Jesus Cristo disse que por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar a maldade, a perversidade, o amor de muitos se esfriaria. Paulo, cheio do Espírito Santo, escrevendo a Timóteo, ele diz em 2 Timóteo 3:1, que nos últimos dias sobreviriam tempos terríveis, amados. E eu temo que esses dias são hoje. Esses dias é agora. O país chamado Brasil está na celebração da festa da carne. E pessoas que se dizem chamadas pelo nome do Senhor estão nesse ambiente, amado. Estão participando daquilo que desagrada a Deus.
que suscita a ira do Senhor. Onde Paulo diz que quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Jesus Cristo disse que não tem condições de nós agradarmos a dois senhores, porque nós vamos agradar a um e desagradar a outro. Nós vamos amar a um, desprezar o outro. Irmãos, em nome de Jesus, escute o que eu vou falar. Aline Barros, cantora famosa, ela abriu o carnaval lá para o lado do Acre, Amapá, aqueles cantos lá. Sexta-feira agora. Sexta-feira, ficou indignada quando foi no Altas Horas, que Gretchen estava lá rebolando na cara dela, perdoe a palavra, ficou de bracinho cruzado fazendo, Gretchen rebolando na cara dela, mas estava lá sexta-feira, abrindo o carnaval. Aline Barros, pode entrar no G1, qualquer site, Metrópole, de notícia, você vai ver, está lá. Aonde, Marcelo, que eu imaginaria, mas sabe o que a Bíblia diz, amado? Que um abismo chama outro abismo. O passo que abriu o carnaval foi o Altas Horas. Foi o Altas Horas. Ah não, a mídia social está abrindo a porta para a igreja pregar, para evangelizar. Será? Ou é para conformar pessoas ao mundo? Porque a Bíblia dá o oposto. Romanos 12 diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então não é para se amoldar, amado, é para mudar conforme a renovação do entendimento. Quer ver outra coisa, mas irmãos, que eu não concordo, pastor? É estratégia, tudo bem. Evangelismo no carnaval. Conversa. Conversa. É brecha para experimentar o mundo. Estava vendo um testemunho de um pastor, um líder de jovem. Irmãos, ora por mim, entre aqui em consagração por mim, que eu mais Bertana, a gente vai evangelizar no carnaval, então a gente precisa ser coberto de oração. Aí foi, na missão, evangelismo, foi. 2, 3 dias depois, aquele irmão que estava imbuído de orar por ele, perguntou: e aí, irmão, como é que foi no carnaval? Foi tudo bem? Você conseguiu evangelizar? Aí ele ficou estrangido: irmão, tem que te confessar algo. O quê? Tá cabisbaixo? O que aconteceu? É que eu acabei ficando com 4 meninas lá. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Isso está acontecendo debaixo do nosso nariz. Irmãos, carnaval não é simplesmente uma festa. É um ritual diabólico. É culto a Satanás. Os portais espirituais do inferno, eles são abertos. Os ogãs do centro espírita, eles saíram do centro e estão na avenida. Eles estão tocando pontos de macumba ali para invocar os demônios. Aquilo não é uma encenação, é manifestação demoníaca. São demônios tomando pessoas. A Bíblia diz em Coríntios que Satanás se esconde atrás de imagem e de escultura. A gente esqueceu isso, amado. A gente esqueceu isso. Que Satanás se esconde atrás dessas imagens. Irmãos, não está mais camuflado, não. Está descarado. Está descarado. E agora nós estamos vendo pessoas que, aspas, que fecha aspas, que são representação da igreja, se conformando com isso, aceitando isso, vivendo isso. E Satanás está destruindo, matando, discipulando, convertendo pessoas ao mundanismo. O mal está aí. De janeiro para cá, inúmeras crianças foram violadas, mortas, abusadas. Teve um caso em Tramandaí, se eu não me engano,
Rio Grande do Sul, um homem de 61 anos, pegou uma menina e levou para dentro do seu comércio, colocou ela embaixo de um alçapão. Quem viu isso? Colocou embaixo de um alçapão e violentou aquela criança de 9 anos de idade. A menina é mais magrinha do que minha filha, Loá. Irmãos, confesso que eu fiquei com fúria, com ira, da mesma maneira que eu fiquei quando a criança, vizinha da minha mãe, de 3 anos de idade, morreu numa piscina, por displicência da família, afogada. Todo mundo dançando, som rolando, festejando, e a menina se afogou ali. Foram dar conta depois. Por quê? Na carne, amado. Na carne. Quem está na carne não pode agradar a Deus. A menina, quando é tirada dali, resgatada, os policiais passaram por ela dezenas de vezes, não conseguia achar. Onde você está? Ela, estou aqui. Ele ouvia a voz, ele achando que era na parede. Ele, aonde? Aonde? Ele abriu a janela. Ele, aonde? Ele passando, as caixas. Aí, quando ele puxou, tinha um alçapão. Irmão, olha a mente humana, irmão. Tu acha que ele fez aquilo ali para quê? Um homem cheio de anotações criminais, acusado por homicídio, abuso, feminicídio, violência. Um bandido, 61 anos. Construiu, tinha 3 anos que tinha construído aquele comércio. E mandou fazer um negócio ali. Para quê? Já com maldade, perversidade, malícia, perversão. É um maluco, é um endemoniado, é um monstro. É parente de Manassés, amado. São pessoas que são possuídas por demônio, amado. Porque não conhecem a Deus, não querem conhecer a Deus, não conhecem as Escrituras. Jesus Cristo disse: errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Errais, cometeste pecado, desagradarás ao Senhor, entrarás em contenda com o Todo-Poderoso. Por quê? Porque não conhece as Escrituras e nem tampouco o poder de Deus. Quando eu conheço as Escrituras, 2 Timóteo me diz o que a Escritura pode causar em mim. 2 Timóteo 3,16 em diante diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, quando eu conheço as Escrituras, eu não erro. E por que eu não erro? Porque eu conheço e pratico. Jesus Cristo disse: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao imprudente. Quem conhece e pratica. Jesus Cristo disse: minha mãe, meu pai, meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Não adianta ela ir para vigília, não adianta ela ir para culto, não adianta ela falar língua estranha, não adianta ela querer revelação, não adianta, meus irmãos, no domingo ela colocar uma roupa mais polida e na quinta-feira de carnaval colocar um vestido de prostituta. Não adianta, está na carne, mano. Está desagradando a Deus. Sabe por quê? Porque não conhece a Deus. Ela tem uma caricatura de Deus, mas ela não conhece a Deus. Pessoas assim não conhecem a Deus. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, quando eu conheço as Escrituras, eu vou conhecer a Deus. Eu vou saber o que Deus gosta, o que Ele não gosta, quem Ele é, o que Ele faz, os seus atributos. Quem Deus é? Eterno, poderoso, onipotente, onisciente, justo, fiel, bondoso, longânimo. Ele é refúgio, fortaleza, abrigo. Ele é o que era, o que há de vir. Ele é santo, Ele é eterno, Ele é Deus. Oh, glória! Shema Suribicai, a sério. Ele é Deus, amado. Ele é o Todo-Poderoso. Tema toda a terra, porque Deus está nos céus e nós na terra, mano. Ele é repleto de atributos. O maior atributo de Deus é a santidade dele. É a santidade dele. É o único atributo de Deus elevado até o 3º grau de repetição, amado.
Isaías 57,15 diz: porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Irmãos, Deus é triplamente santo, é o maior atributo de Deus, Ele é puramente santo, amado. E nós devemos entender isso. Irmãos, olha só, eu vou explicar aqui para você de quem a gente está falando. Olha só o que Jó 15,15 diz a parte B: nem os céus são puros a seus olhos. Ele está falando de Deus. Foi Deus que criou o céu. E eu coloquei o texto de Isaías acima só para você entender. Assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, terceiro céu, cujo nome é santo. Ele habita lá, mas nem o ambiente onde ele habita é puro a seus próprios olhos, porque ele é tremendamente santo, amado. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, em Abacuque 1,13, que Deus é tão puro de olhos, tão santo de olhos, que Ele não pode contemplar o mal, compactuar com o mal, ter aliança com o mal, ter vínculo com o mal. Coríntios diz: que concórdia há entre Cristo e Belial? Que aliança há entre a luz e as trevas? Não tem. É jugo desigual, é água e óleo, não se funde. A santidade de Deus não se mistura com a imundícia. Ele é puro, ele é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. Salmo 22,3 diz: porém tu és santo, que habita entre os louvores de Israel. Entenda uma coisa: quando você bota os pés naquele ambiente ali, alguém começa a tocar um instrumento, outras pessoas começam a salmodiar, a louvar, a cantar os atributos de Deus, com o coração quebrantado e contrito. A presença de Deus manifesta no ambiente. Glória! Glória! Porque o Salmo me garante isso. Porém tu és santo, e que habita entre os louvores de Israel, oh glória. Ele habita ali, ele trafega ali, é o terreno onde ele gosta de estar. Tanto que o próprio Isaías, ele continua no versículo 15 dizendo: mas eu também habito, ó glória, com o contrito, com o abatido de espírito, para vivificar os abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Ele está dizendo: eu habito no céu, ó glória, na luz inacessível, aleluia, mas eu também vou habitar, ó glória, com aquele que está com o coração quebrantado, contrito, que vem para a igreja assim: ah Deus, eu quero te louvar, ah Deus, eu quero te adorar, eu quero sentir a tua presença, ah Deus, eu estou com alegria no meu coração de estar na tua casa. Deus, se manifeste a mim. É ali que habita. Pessoas que vêm com o coração aberto, sem reservas, sem macela, que vêm aí para o culto, querendo um culto. Isso aqui não é apresentação, isso aqui não é teatro, isso aqui é culto a Deus, amado. E Ele é santo. Ele é muito santo. Êxodo 15, versículo 11 vai dizer: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade? Deus é glorificado em santidade, amado. Olha o cântico de Moisés, Isaías 6, versículo 1. O profeta que já era profeta, mas não tinha tido uma revelação da majestade de Deus. E a Bíblia diz: no ano em que morreu rei Uzias, eu vi o Senhor, ó glória, assentado sobre um alto e sublime trono. É o trono lá que ele descreve em 57. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ó glória, e o seu cetro enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, aleluia. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A glória do céu desce para a terra, amado. Aleluia, 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 aleluia. Oh glória, oh glória, aleluia, oh glória, oh glória. Ele está dizendo de seres afogueados,
Serafins, a palavra hebraica ali é seres que ardem em brasa, em fogo, seres que estão próximos da presença de Deus. E como Deus é triplamente santo, eles não podem contemplar. Ele é uma luz inacessível. É como você querer olhar o núcleo do sol, nesse sol que a gente está tendo de verão. Você vai ficar cego, você vai curvar a fonte. É assim que a gente deve se direcionar a Deus, com a face curvada, joelho dobrado, coração quebrantado, porque Ele é santo. Santo. Quando Isaías teve essa revelação, a Bíblia diz que os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aleluia. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando o Rei da terra morreu, o Rei da terra se revelou. Aleluia. Isaías teve uma contemplação, uma visão espiritual, metafísica do Deus Todo-Poderoso. Ele se curvou e falou: ai Deus, eu estou perecendo. Por quê? Porque o Senhor é santo e eu sou profano, Senhor. Eu careço da sua graça, senão eu vou morrer diante da tua presença. E morreria. Se ele não reconhecesse o pecado dele, ele morreria. Porque quem está na carne não pode agradar a Deus. A qualquer momento vai morrer. Definitivamente, porque ele está morto no pecado. Vai morrer. Os céus reconhecem a santidade de Deus. João teve uma visão semelhante a de Isaías. Apocalipse 4:8 diz: e os 4 animais tinham, cada um respectivamente 6 asas, os mesmos serafins, 6 asas, ao redor e por dentro. Estavam cheios de olhos, aleluia, e não descansavam, nem de dia, nem de noite. E o que eles faziam? Dizendo: santo, 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 santo é o Deus Todo-Poderoso. O que é, o que é, o que há de mim, Ele é santo. Glória. Aqueles seres não descansam, não dorme, não cochila, não despeneja. Eles estão ali o tempo todo. Nesse exato momento o céu continua a dizer: Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo. Vem comigo: Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo, amado. Santo, santo, santo. Deus é santo, santo. Eu vou cansar, Ele é santo, santo. Deus, Ele é santo, santo, santo. Ele é santo, santo. Ele é santo, santo, santo. Deus é santo, santo, triplamente santo. Ele é santo. Glória. Os umbrais se moveram. A coluna se moveu. Eu não acredito que você não vai se curvar. Eu não acredito que você vai abrir a boca para adorar. A coluna se moveu. A coluna fez um movimento. Será que você não pode levantar? Será que você não pode bradar? Será que você não pode dizer: santo, 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 santo é o Senhor. Santo. Ele é muito santo, santo. A coluna se curvou e disse: santo, santo. Os serafins disseram: santo, santo, santo. Eles disseram um para o outro, Wilson: santo. O outro falava: santo, santo. E o outro: santo, 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 santo. Eu clamo daqui, você daí. Ele é santo.
Ser-me és santo, porque eu, Senhor, sou santo. E separai-me dos povos para seres meus. Só será de Deus quem é separado. Quem não é separado não é dele. Quem não é separado pertence ao diabo. Quem não é separado pertence à carne, amado. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. 1 Pedro 1,15, a palavra vai dizer: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. 1 Tessalonicenses 4,7 diz: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Hebreus 12,14 vai revelar: segui a paz com todos. E o que? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Só os santos, só os santos. Só os santos, só os santos contemplarão, glória. Só os santos verão a face de Cristo, aleluia. Só os santos estarão diante dele, diante daquele que os serafins cobriu o rosto de vergonha, mas pela justiça de Cristo, nós estaremos face a face, vendo ele como ele é, aleluia. Ele é santo, ele é santo. Nós deveríamos viver para a glória de Deus, amado. Deveríamos viver para a glória do Senhor. Tudo que fazemos para a glória de Deus. Tudo que somos para a glória do Senhor. Tudo que temos para Deus ser exaltado. Tudo que temos para Deus aparecer, a gente desaparecer. É por isso que nascido de mulher não houve ninguém mais do que João. João abriu o mar. João não fez água sair da rocha. João não enviou codorna. João não enviou maná. João não fez paralítico andar nem se mover. Mas João foi aquele que disse: convém que ele cresça, convém que ele cresça e que eu desapareça, que eu suma. Eu não sou digno de desatrasar o Paca, aleluia. Eu não sou o Cristo, ele é o Cristo, glória. Aleluia. 1 Coríntios 10:31 diz: quer comais, quer bebais, quer passar qualquer outra coisa. Como assim? Cortar cabelo, vender roupa, fazer obra, consertar condicionado, trabalhar numa empresa. Quer passar qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus, para Deus ser exaltado, para Deus ser glorificado. Vai uma pessoa, leve para a glória de Deus. Vai vender um cimento, venda para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus, amado. Como é que alguém se diz cristão e está no carnaval, mano? Com a roupinha de piriguete? Como é que o homem de Deus pode falar: vou evangelizar? Voltou, e aí? Ganhou uma alma? Não. Ganhei 4 gatas. Fiquei com 2 meninas. Lambão, carnudo, filho de Belial, mano. A nossa vida, ela deve refletir a Cristo, exaltar o nome de Cristo, glorificar o nome do Senhor. Quando alguém nos elogiar, falar: fiz por causa da glória de Deus, fiz porque Deus permitiu, eu sou assim porque Ele me fez assim, ó glória. Eu tenho esse talento porque Ele permitiu eu ter, porque Ele só, se Ele tocar no meu cérebro, na minha coluna, acabou. Se Ele tapar no meu nariz, eu caio. Nós somos pó e cinza, um monte de músculo e osso. Nós não somos nada. Ele é tudo, Ele é Deus, aleluia. Salmo 69:30 diz: louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com ação de graça, aleluia. Salmo 75:1 diz: a ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto e as tuas maravilhas o declaram. O sol, meus irmãos, a 50 graus, ele está assim, ó: seja glorificado, seja exaltado. Eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui para te exaltar, ó Criador. Os mares com as suas ondas estão dizendo: seja digno de adoração, seja adorado, ó Criador. Tu és digno de adoração, as tuas maravilhas o declaram, aleluia. Eu não vou perder, irmão, para pássaro, para coluna, para mar, para lua, para sol. Eu não vou perder para eles. Eu quero viver para a glória de Deus. Eu quero dizer que Ele é santo, que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro, que Ele batiza com o Espírito Santo, que Ele vai ressuscitar os mortos, que Ele vai arrebatar a igreja. Ele é o Todo-Poderoso, oh, meu Deus do céu, aleluia. As maravilhas declaram isso.
As belezas naturais declaram isso. Um ser humano sendo formado dentro de outro ser humano declara isso. Alguém vira a existência, declara isso. Aleluia. Os animais, os seres visíveis e invisíveis declaram que Deus é digno de todo louvor. As coisas criadas, irmão, essa visão de Isaías é coisa absurda. Os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava. Irmão, eu sou crente. Aleluia, eu sou crente, eu glória. Eu creio naquilo que a Bíblia diz, irmão. Comigo não tem conversa piada, não. Que quando diz que Cristo lá na cruz bradou, Tetelestai, ó glória, está consumado. E muitos dos mortos de Jerusalém levantaram. Eu creio, aleluia, que pessoas tinham morrido há 1, 2, 3, 10, 15, que estavam lá. Quando Cristo gritou isso, ressuscitaram e foram para dentro da cidade. Aleluia. Tanto é que quando Cristo ressuscita, cadê a liderança política? Todo mundo com medo de encastelar nos seus castelos. Mas sabe o que vai acontecer? Quando ele voltar novamente, eles vão se esconder em castelo, mas não. Eles vão se esconder na Feira da Rocha, em bunker. Não vai adiantar, ô glória. Eles não vão ser escondidos do Todo-Poderoso, do grandão da Galileia, do Cordeiro Vivo, do leão da tribo de Judá. Ele vai encontrar eles lá. Aleluia. Que ele é poderoso. Ele é tremendo. E como é que pode? A ordem criada glorifica. E aquele que Deus falou, que é a coroa da criação, quando era para fazer tudo para a glória de Deus, fala assim: não vou. Eu vou viver para a minha glória. Isso é um intento do diabo. Quando o homem vive para a glória dele, ele está fazendo aliança com o diabo. Que foi Satanás que disse. Foi assim que Deus te disse. Ele sabe que no dia que tu tocar, você vai ser semelhante a ele. Mas o homem já era semelhante a ele. Mas o que Satanás está querendo dizer é: como aí você será Deus sobre si. Não terá ninguém sobre você. Você não prestará conta a ninguém. E é isso que o homem está fazendo. O homem é pecador por excelência. O homem é uma máquina de pecar. O homem é especialista em cometer pecado. O homem é expert em desagradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que são dominados pela carne não têm condição de agradar a Deus. Agradar é satisfazer, fazer o outro feliz, satisfeito, pleno. Quem está nesse exato momento está fazendo as narinas de Deus bufar. Deus está soltando fogo pela venta, mano. Deus está sendo. Jó diz o seguinte, Jó 15:16: quão abominável e corrupto é o homem que bebe iniquidade como se fosse água. Só quando eu cheguei aqui na igreja eu vi uns 4 copos d'água seguidos, um atrás do outro. Fui ali, conversei com o Levi, tomei mais uns 3, 4, 5. Levei mais um para lá. Conversei com o Juliano ali, tomei mais uns 5. Talvez só antes de pregar eu já bebi quase uns 2 litros. Só aqui dentro da igreja. E sabe o que o homem faz? O homem pega o pecado dessa maneira. Monstros como aquele homem que abusou daquela menina, que a população ficou ensandecida e enfurecida e lixou aquele homem e matou aquele homem, depredou tudo que ele tinha, queimou o carro, quebrou o carro, tirou ele das mãos da polícia, porque a população, não, amados irmãos, ficou indignada. Agora imagina Deus, gente. O homem não tem direito de tirar a vida de ninguém, mas o pecado que a gente comete contra o outro causa tanta indignação, Gerson, que a gente não tolera, que a gente não suporta. Porque se fosse minha filha, mano, e aí, pastorzão, esse monstro tocou na tua filha, e aí, perdão, misericórdia, ou olho por olho e dente por dente? Vou deixar ele na tua mão. O homem é pecador por excelência. O homem quer afrontar a Deus.
A Bíblia diz em Gênesis 6, versículo 5, a geração antediluviana, Noé estava pregando e construindo a arca. Noé estava alertando e eles no carnaval. Noé estava falando: arrependam-se, arrependam-se. A mentira da iniquidade de vocês está chegando. As narinas do Senhor, vocês estão desagradando a Deus. Arrependam-se. Larga a bebida, a maconha, o sexo ilícito. Arrependam-se. Larga o tigrinho, o jogo. Arrependam-se. Saia. Larga o uísque, o charuto, larga. E eles: não quero. Não quero. Eu quero samba. Eu quero mulato, eu quero a loura, eu quero a ruiva, eu quero a morena, eu quero a gorda, eu quero a magra, a preta, a branca, a asiática, a espanhola, a francesa, eu quero a italiana, eu quero a todos, eu quero a japonesa, a chinesa, eu quero tudo, tudo. Eu quero uísque, maconha, eu quero loló, eu quero tudo, me dá! Eu quero. Teve uma menina que infartou. Agora, de tanto se esbaldar no carnaval, sabe o que está arrebentando o coração deles? Pecado. O diabo, os demônios. Porque está na carne. Quem está na carne desagrada a Deus, mas agrada o diabo. E alguns Satanás vai lá na veia horta e faz isso aqui, ó. Porque ele queria matar Jó. Deus falou: não, pouparia a vida. Não, pele por pele, ele vai blasfemar. Satanás, ai Deus, não. Então tem alguns que ele quer ceifar rápido. Tem alguns que ele fica moendo. Satanás é covarde. Satanás é cruel. Satanás é perverso, tirano. Ele gosta de botar pessoas acamadas. Ele gosta de botar pessoas tortas, duras, cheias de problemas, cheias de complexo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E hoje está se esbaldando. A depressão, a ansiedade acaba hoje. Quer dizer, acaba quando termina o carnaval. A pandemia estava falando comigo: o ano só começa quando acaba o carnaval. Aí quando acaba o carnaval, ansiedade, depressão, vícios, internação, separação, divórcio, doenças sexualmente transmitidas, gravidez indesejada, perda de emprego, perda de casamento, filhos perdidos, nas drogas, mortos, assassinados, presos, que estão na carne. Aí quando Deus olha, aí Gênesis 6,5 é atualmente diz: e viu o Senhor que a maldade do homem, do ser humano, se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má e continuamente má. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. Outra versão diz: e se entristeceu Deus de haver criado o homem, porque ele olhou a sua criação perfeita. Irmãos, é como um artista plástico. Ele pinta o quadro mais belo. Ele espera ali para aquele quadro secar e depois ser exposto. Aí quando ele sai para ir à cozinha para beber água, entra uma criança espiritada e faz isso aqui no quadro do artista. Sabe quem é essa criança? É o diabo. Deus pintou um quadro perfeito, o homem. Satanás veio e fez aquilo e saiu. Quando Deus chega e olha, o que é isso? Não foi isso que eu criei. Eu não criei isso, eu não fiz isso. Deus não criou os seres humanos para estar fazendo isso não, gente. 4 pessoas estavam indo para a região do lago, 4 numa moto. Morreu 2, tem 2 feridos. O que a pessoa colocou na cabeça? Tu acha que foi quem que soprou no ouvido deles? Foi a mente, né? Não dá para chegar. Não vou ir, a casa já está alugada. Não, eu vou chegar em Arraial bombando. Não vou chegar em Rio das Ostras bombando. Chegou no IML, depois no funeral e depois lá no barro, na terra quente, escaldante. Porque bebe iniquidade como se fosse água. 4 numa moto. Eu não gosto de andar nem com bolsa no guidão da moto, que eu tenho medo de cair. Vou andar com mais 3 atrás de mim. Vai a pé. Vai andando. Essas pessoas estão desagradando a Deus. Essas pessoas estão em litígio contra
Romanos 1, versículo 8 diz: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. Aqui inveja, olha a inveja. Porque de repente, a gente não vai para lá no carnaval, mas abre o Instagram e o status de um de outro. Pô, fulano tá na praia. Poxa, rapaz, só eu estou aqui, estou duro, quebrado. Caramba, que vida diabólica, infernal. Aí começa a blasfemar. Ela vai me morrer. Eu estou aqui, estou assim, passado. O sangue de Jesus tem poder. Inveja. Inveja dos outros. Engano, malícia. São bispiroteiros. Parece que Paulo estava vendo o celular, mas irmãos, parece as redes sociais, TikTok, Instagram, status, tudo. Eles vão ser bispiroteiros. Eles vão ficar fustigando a vida dos outros pelo celular. Eles são bispiroteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, e inventam maneiras de praticar o mal. O que esse homem fez lá naquele comércio dele é uma maneira de praticar o mal. Ele pediu um pedreiro para construir uma casa, um comércio. Ele falou: faz aqui um compartimento aqui embaixo aqui. Ah, você vai fazer o quê? Um frigorífico? Eu estou com uma ideia aqui de uma empresa, mas faz aquilo que eu te pedi. Mas um maligno, perverso, diabólico, ele fez aquilo ali para prender pessoas ali dentro. Ou você acha que ele ia liberar aquela criança ali depois? Ou você acha que ele ia deixar ela sair? Ele ia matar aquela menina ali. E depois dar um jeito de descartar o corpo daquela garota. Irmão, quando eu vi aquela menina falando no colo dos policiais, ele abusou de mim, ele tocou em mim. Quando ela viu ele, ela começou a gritar, se desesperou: prende ele! E começou a gritar, apavorada. Foi da população, ouviu, invadiu aquilo e tomou aquele homem do braço dos policiais e matou ele. Que ninguém tolera, irmão. Tem gente que tem sangue de barata não, gente. Eles são inventores. Eles inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem aos seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, e não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Não, eu não faço não, mas pode fazer. Não é livre, fazer o que quiser. Eu te condenar? Não tem jeito de condenar mesmo não, mas a Bíblia diz que você está condenado. A Bíblia diz sim, que você está em desagrado a Deus, em discórdia com o Senhor. O ser humano é isso. Se tornou um monstro. Você é asqueroso. Como é que você pode imaginar um homem de 61 anos? Como é que você pode imaginar, irmão? Vai ter coragem de fazer isso. Paulo ele vai mais a fundo. 2 Timóteo 3:1. Saiba disto. Nos últimos dias virão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio. Isso é gente que não tem o Espírito Santo. Quem não tem domínio próprio não tem o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, não tem controle da sua carne. E com isso, faz o que a carne deseja. Sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados. O que é o precipitado? Ele faz sem pensar, toma atitude sem raciocinar, toma decisão sem ver o que a Escritura diz. É precipitado, é ansioso, é nervoso. Quando vê, já fez. Quando vê, já tomou a decisão. Soberbo,
mais amante dos prazeres do que amigo de Deus. É gente que tem mais prazer, meus irmãos. E eu vou falar, é mais gente que tem prazer em estar numa praia, tomando um açaí, estando num restaurante, num shopping, do que estar no culto. Sim, tem prazer sim. Tem mais prazer em estar no churrasco do que estar no culto. Porque quando está no culto parece que está morto. Está no churrasco, está rindo. Está no shopping, está rindo. Está no aniversário, está rindo. Está em qualquer, está na praia, está rindo. Está no culto. Parece que é derrame, mano. Mais amigo, porque a Bíblia está dizendo, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. O que é amigo de Deus? É aquele que se agrada aquilo que Deus se agrada. É aquele que se alegra aquilo que Deus se alegra. Está no celular, não tem sono, igual um zumbi. Aí está no culto. Irmão, parece que toma alguma coisa, irmão. E eu estou de modo geral, de modo geral. E se servir, mude. Mude. Tem que mudar, irmão. Está errado. Sabe por quê? Porque está na carne, irmão. Aquilo que a nossa carne agrada e nos guia, mostra que nós somos. Se aquilo que é de Deus eu não tenho prazer, é porque eu não sou amigo de Deus. Eu não gosto daquilo que Deus gosta. Tendo aparência de piedade, mas negando seu poder, afasta-se desse tipo de gente. Afasta. A gata estava quinta-feira do carnaval. A mãe dela me mostrou, irmão, que raiva. Eu tenho orado a Deus e falo, Senhor, eu tenho ficado muito irado, Deus. Eu tenho ficado nervoso. Eu não tenho tido mais paciência. Irmão, olha só, teve um cliente meu que pediu para eu pagar a passagem dele para ir para Arraial do Cabo, gente. Pô, me presta aí, cara, paga a minha passagem aí, dia 10 eu te pago. É que eu estou pedindo aqui, mas não queria gastar agora, entendeu? Vitor, eu não acreditei, gente, eu estou até hoje com esse entalado aqui, ó. Falei, gente, eu estou o verão todo, eu não fui numa piscina, não fui numa cachoeira, não fui numa praia. Gente, consegui tomar um açaí hoje com a minha família. Eu filho de Belial, paga minha passagem. Minha mulher. Falei, tem demônio. Tem demônio. Como é que pode, irmão? Como é que pode? Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Não pode. Não tem condição. Ele não consegue. Ele pode até tentar fazer força para agradar a Deus, mas ele não consegue. Por quê? Porque a carne é o Senhor dele. A carne manda nele, manda nela. Ele não consegue, ela não consegue. Quando ela vê as pessoas se maquiando, falando que vai sair, falando que vai para uma resenha, falando que vai para um barzinho, ele não consegue. Que hora? Eu vou também. Porque quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Você acredita que isso tudo veio na minha cabeça na oração? Não pode. Não dá. Não dá. Pastor, dá exemplos de obra da carne. Já falei dezenas aqui, mas vou dar aqui referências bíblicas de quem está vivendo na carne. Gálatas 5:19 em diante. Ora, as obras da carne são manifestas quais são? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, ou seja, lascívia, maldade, indecência, sexualidade indevida, sexo não consentido, bestialidade, idolatria, feitiçaria. Feitiçaria aqui tem duas aplicações. Aqueles que fazem feitiço para os outros. Você viu lá nos Estados Unidos a mulher fazendo um voodoo para o jogador? Quem viu isso aí? E ela, aí o cara que estava vendo o jogo, ou alguém que estava gravando, igual a mulher do pagode, lembra? Ouvindo a mensagem do pastorzão, lá no pagode. O cara olhou, número 15, ele olhava para o campo, olhava para a mulher, e a mulher.
Não parava. Eu jogava. Aí caiu. O cara foi levado para o hospital de ambulância. A mulher fazendo feitiçaria para o cara dentro do jogo, amado. É esse tipo de gente que eu estou falando também. Esse tipo de gente. São demônios. E a outra aplicação da feitiçaria é drogas. A palavra grega para feitiçaria é parmaqueia. Daí vem a origem da palavra farmácia. Drogaria. Alucinógenos. Os antigos utilizavam-se de ervas para entrar em transe e ter contato com os espíritos. Tocavam instrumentos, em especial tambores e atabaques, para abrir portais espirituais, para receber espíritos malignos. Farmaqueia, feitiço, ódio. Por que Paulo bota ódio? Porque quem está em feitiçaria tem um sentimento que guia. Qual é? O ódio. Alguém estava com ódio daquele jogador. Alguém queria que aquele homem não entrasse em campo. Alguém queria que aquele homem de alguma maneira fosse impedido. Por quê? Movido pelo ódio. Pessoas querem destruir casamentos de outras pessoas por causa do ódio. A sua felicidade incomoda outras pessoas, saiba disso. O seu bem-estar incomoda outras pessoas, saiba disso. Pessoas têm ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes eu vos adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não vai herdar. Não vai entrar. Não vai entrar. Romanos 8,5 diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Quem vive segundo a carne tem a mente, o cérebro, o intelecto, a inteligência, é voltada para aquilo que a carne deseja. Romanos 8,6 parte A diz: a mentalidade da carne é morte. A mente do carnal guia ele para a morte. Romanos 8,7 diz: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Não pode, porque não tem condição. Porque a mente dele já está dominada, tomada pela carne. 1 Coríntios 6,9 diz: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Paulo está falando para aqueles de Corinto. Vocês já foram do carnaval? Vocês já foram dessa festa mundana? Vocês já foram assim? Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que ele está falando? Agora a gente é santo, amado. Agora a gente é crente. Mas não, a bonitona da Aline Barros é para abrir o carnaval. Vou abençoar, prefeito. Me dá esse 1,5 milhão aí da Lei Rouanet, eu faço esse show. Remove a minha pedra. Aí tá lá todo mundo. Copinho de cerveja. Não é a canção dele? Remove a minha pedra. Eu esqueci a canção dela, só que é tão ruim que não entra no espírito. Me chama pelo nome. Não entra. Abriu ao show. Eu sou irônico mesmo. A palavra diz, amado, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está. Porque tudo que é no mundo é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo passa a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Quem faz a vontade permanece para sempre. Gálatas 6,8 vai dizer: quem semeia na carne, da carne colherá destruição. Já a fatura, o boleto desse pessoal vai bater na porta.
vai bater. Porque quem semeia na carne, da carne, vai colher corrupção. Não é opcional. Não tem como falar, não quero, vai colher. Aí antes de vir para cá, fazer uma pesquisa, para deixar uma mensagem bem robusta, eu gosto de conteúdo. Uma escola de samba fez uma menção ao deus Caos, da mitologia grega. Aí tu vai ver a imagem desse deus da mitologia grega, é um demônio, com olho, com boca tapada, costurada, e ele sendo reverenciados pelos furiões. E esse deus da mitologia grega, Caos, chamado Caos, olha o nome do deus, Caos, confusão, contenda. Ele é um Deus que causa esse tipo de coisa, representa o vazio, o espaço infinito e sem forma. É a vida de muita gente vai ficar quando acabar o carnaval, um caos. Vai perder emprego, vai ficar duro sem dinheiro, vai pegar empréstimo, vai tentar fazer tudo para tentar pagar o que fez, vai ficar com doença, vai arrumar confusão, vai perder dente, que vai tomar um soco, que vai arrumar briga. Hein, Breno? É ou não é? A vida vai dar um caos. Último é o suicídio. Chega nesse limite. Porque está adorando esse tipo de Deus. Assim é a vida de quem está na carne. Um caos. Uma confusão. Uma loucura. Um verdadeiro caos. Provérbios 4,19 diz: o caminho dos ímpios é como densas trevas. Nem sequer sabem em que tropeçam. Olha como é que a palavra é linda, mano. Olha que texto tremendo. Assim é o caminho dos ímpios. É como densas trevas. Nem sequer sabem que tropeçam. Ele está andando. Aí, do nada, pum, aí ele cai. Quando eu tento olhar, o que eu caí? O que me derrubou? Ele não sabe. Ele consegue ver que a escuridão do pecado das trevas obscurece a sua vista. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Estão cegos. Deixa eu perguntar, você está na carne? Tem gente aqui cheirando a contrafilé, bife. Contrafilé é coisa cara hoje em dia, né? Não vai assar no fogo do inferno. E na churrasqueira não. E gente cheirando a sangue, cheirando a pecado, bebendo iniquidade como se fosse água. Está achando que Deus não está vendo? Está vendo, tá? Está vendo, tá? Ele usa um louco como eu assim falar umas coisas dessas, que ele está vendo. Ele está vendo. Ele usa um maluco assim falar um negocinho, que ele está vendo. Isso é misericórdia. Isso é graça. Isso é amor de Deus. Está na carne ou está no espírito? Depois dessa explanação, dessa exposição, qual a aplicação prática? Qual a orientação pastoral? Qual a direção do Espírito, da Escritura? O oposto de viver na carne é viver no Espírito. É viver para agradar a Deus, amor. É viver para a glória de Deus. É viver para alegrar o coração do Altíssimo. É como ele disse de Jesus: este é meu filho amado em quem me comprazo, em quem tenho alegria. Oh, aleluia! É aquele que lhe diz assim: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Vivendo para agradar a Deus. Por mais que seja necessário tomar o cálice da ira, mas ele está disposto a tomar o cálice da ira do que em desagradar ao Senhor. Transforma essas pedras em pães. Não está com fome? Não pode. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não vivo para saciar a minha carne, mas vivo para fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Aleluia. Está vendo os reinos do mundo?
Tudo isso eu te dou, se prostrado me adorares. Vai de reto, Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Só a Ele. Viver no Espírito. Romanos 8 em diante, eu termino. Grupo de louvor, por favor. Marcelo do Evangelho, por favor, amado, me acompanhe. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, ele faz uma afirmação, não é uma pergunta. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Qual justiça? A justiça de Cristo. Sem a justiça de Cristo, nós estávamos mortos. Com a justiça de Cristo, nós estamos vivos. E se estamos vivos, o Espírito de Cristo habita em nós. E se o Espírito de Cristo habita em nós, vivemos no Espírito e na glória de Deus. Paulo disse: eu esmurro meu próprio corpo e reduzo a servidão. O que Paulo quer dizer? Eu renuncio a minha carne, faço o possível para agradar o meu Deus. Romanos 6,14 vai falar: e o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 8,5, a parte B, vai dizer: mas quem vive de acordo com o Espírito Santo, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Aleluia! Ou seja, quem tem o Espírito, irmão, quer culto, quer evangelismo, quer visita, quer oração, ó glória, ele quer monte, ele quer cantar, ele quer adorar, ele quer meditar nas Escrituras, ele quer pregar, ó glória, ele tem prazer nas coisas de Deus, amado. Ele tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Romanos 8,6, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Gálatas 5,13, ele vai nos revelar: irmãos, vocês foram chamados à liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. O crente que diz: eu vou no carnaval um pouquinho, eu não vou tomar minha cerveja, eu não vou fumar cigarro, eu vou ficar aqui quietinho, tranquilo, quietinho, vou tomar um guaraná. Eu estava vendo, quando eu estava buscando esse noticiário que eu vi, dessa escola de samba que fez a Los Angeles Caos, eu vi a outra notícia. Aquele empresário e ator, Rafael Zulu, se eu não me engano o nome dele, teve a overdose, sabe de quê? Energético. Quase morreu. Aí infartou. Não tomo cachaça não, só no energético. Tranquilinho aqui. Aí quase morreu. Mas infartou. Pastor, o que eu faço então? Viva no Espírito para agradar a Deus. Jesus Cristo disse: vigiai e orai para não caiais em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. O que eu faço? Vigilância e oração. Vigilância e oração. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo estava sentado à destra de Deus. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Gálatas 5,16 em diante vai falar: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo algum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito. Eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Jesus Cristo disse em Lucas 14, 26 em diante: se alguém vem a mim
ama mais a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carregar a sua cruz e não negar-se, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Não pode. E eu termino lendo esse texto aqui de Efésios. Importante. 2 textos de Efésios. Efésios capítulo 4 e Efésios capítulo 5. De fato, vocês ouviram falar dele. Dele que é Cristo. E nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. E o desejo da carne é engano. É engano. E é difícil pregar hoje, porque a gente tem que pregar e tem que explicar. O que eu quero dizer não é que você não pode ir na praia, irmão. Não é isso, gente. Você não pode ir no cinema, no shopping legal. Não é isso que eu estou pregando. Tem que explicar. É difícil, irmão, pregar hoje. Difícil. Mas eu estou falando de gente que tem mais prazer nisso do que nas coisas de Deus. É isso. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, proveniente da verdade. Qual é a verdade? A Bíblia. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apazigue a sua ira antes do sol se pôr. Não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham com que repartir com que estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Portanto, capítulo 5 de Efésios, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve nem haver, nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversa tola, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graça. Porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral, nenhum impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras tolas. Palavras tolas, sabe o que é? É o pastorzão que fala: tem nada a ver não. Tem nada a ver não. Isso é excesso. Isso é religiosidade. Aí olha o que a Bíblia diz: pois é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Olha isso, aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-na à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz, pela Bíblia, torna-se visível, pois a luz torna tudo visível, todas as coisas. Pois o que é que foi dito? Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá sobre ti, ou resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com toda a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo a oportunidade, porque os dias são maus. Outra tradução fala: remindo os tempos, porque os dias são maus. Portanto,
Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, ao qual há libertinagem, ou a dissolução contenda, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. O que Ele quer é uma igreja cheia do Espírito Santo dele. Uma igreja que tem prazer naquilo que Deus tem prazer. Uma igreja que ama tudo aquilo que Deus ama e odeia tudo aquilo que Deus odeia. O cristão é assim. Ele ama tudo que Deus ama e ele odeia tudo que Deus odeia. Ou você consegue amar um monstro daquele? Ah, pastor, mas o texto diz: Deus amou o mundo. Completa o texto. Completa o texto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Quem crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então quem está na treva é digno de morte. Está escrito em Romanos. Escrito em Romanos. Então o cristão, ele ama tudo que Deus ama e odeia tudo que Deus odeia. Eu amo criança, por isso eu odeio aborto. Eu amo família, por isso eu odeio o divórcio. Eu amo vida, por isso que eu odeio a morte. Eu amo Deus, por isso que eu tenho raiva do diabo. Eu amo tudo que Deus ama e odeio tudo que Deus odeia. Deus é Deus, o resto é madeira. Fique de pé em cima comigo.